a todos com a paz do Senhor. Alegria mais uma vez estarmos aqui, juntamente com vocês, fazendo uso da palavra do Senhor. Muito alegre, essa é a nossa 10ª lição da nossa revista da Escola Dominical, que tem por título Os Atributos de Deus. 10ª lição. São 13 lições, nós estamos na 10ª, findando nossa revista, e motivo que nos faz feliz conseguir mais uma vez na presença do Senhor, estar presente nas escola dominical aprendendo com a palavra de Deus. Nosso tema hoje é da lição 10, hoje é 6 de junho de 2021. Nosso tema é a sabedoria, a transcendência e a imanência de Deus. A sabedoria, a transcendência e a imanência de Deus. Então, nossa lição hoje será dividida nesses 3 tópicos básicos, nesses 3 temas: a sabedoria de Deus, a transcendência de Deus e a imanência de Deus. Antes de mais nada, eu quero ler o texto áureo de nossa lição, que diz assim. O texto áureo fica em Salmos 104, versículo 24, e diz assim: Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizestes com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Salmo 104, versículo 24. Com sabedoria fizeste, né, a terra e tudo que existe. Então, é um dos nossos temas, a sabedoria de Deus. Nossa verdade aplicada diz assim: Deus é totalmente superior e independente de sua criação. Contudo, decidiu revelar-se para que o ser humano o busque e com ele se relacione. Deus é totalmente superior e independente. Nós vamos ver que isso faz parte da transcendência de Deus. E, contudo, ele revela ao ser humano, se aproxima do ser humano e se coloca lado a lado com o ser humano, na sua imanência, habita no ser humano. O objetivo da nossa lição é ressaltar que Deus fez tudo com sabedoria, mostrar que Deus está acima da sua criação e ensinar acerca da imanência de Deus. Bom, então a base da nossa lição, sabedoria, imanência, transcendência. O que é isso? Que palavras são essas estranhas? Vamos primeiro falar da sabedoria de Deus, porque é um tema mais simples e mais claro para cada um de nós. Primeira coisa, sabedoria. Sabedoria, nós sabemos, grande parte, pelo menos nós sabemos, em grande parte, que vem do grego Sofia. Sofia significa conhecimento, ciência, estar cônscio daquilo. Então, quando se fala em filosofia, nós estamos falando do filos grego, sofia, conhecimento, filosofia, amor ao conhecimento. Sabedoria vem dessa expressão grega sofia, conhecimento, conhecer. E Deus, ele é a fonte da sabedoria. O nosso primeiro tópico, a sabedoria de Deus, ele é dividido em 3 momentos também. A perfeição da sabedoria de Deus é o 1.1.
A soberania de Deus se manifesta na criação, então a sabedoria de Deus se manifesta na criação. E o 1.3, Deus é a fonte inesgotável da sabedoria. Então, primeira coisa que nossa lição nos transmite aqui é a sabedoria de Deus. E nós sabemos que Deus é a fonte inesgotável da sabedoria. Por quê? Porque Ele criou tudo com perfeição. O cosmo, ele é perfeito e ele é belo. Deus é a fonte da sabedoria. Deus criou tudo com inteligência, com sabedoria e com perfeição. A expressão cosmo, quando ela surge no século VII a.C., no auge do surgimento da filosofia, essa expressão cosmo, ela significa ordem, beleza, né? Tanto que hoje em dia nós usamos muita expressão de produtos cosméticos. Cosmético vem de cosmo, de ordem, de beleza. Porque essa expressão os gregos ele usava observando a natureza, o mundo, o cosmo, observando a criação de Deus. Então eles entendiam que tudo era ordenado, tudo era muito belo. Daí a expressão cosmo, ordem, beleza. Daí também a nossa expressão hoje, cosmético, né? A pessoa quer se tornar mais belo, né? A pessoa quer se tornar mais bonita, mais bonito. Então se usa cosmético, mas vem dessa expressão. Porque Deus criou na sua sabedoria um mundo ordenado, um mundo belo, um mundo perfeito. Então Deus, na sua sabedoria, Ele cria, sustenta e governa tudo. É o nosso primeiro tema, né? O nosso primeiro tópico, a sabedoria, ela é perfeita, ela se manifesta na criação e ela é a fonte inesgotável. Toda a sabedoria humana, ela vem de Deus. Por quê? Porque Deus é a fonte da sabedoria. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Portanto, a sabedoria que temos, ela vem de Deus. Isso é o primeiro ponto. Segundo ponto de nossa lição. Segundo ponto de nossa lição é a transcendência de Deus. E o terceiro ponto de nossa lição é a imanência de Deus. Duas palavras um pouco diferentes, um pouco fora de nosso uso comum, transcendência e imanência de Deus. O que é isso? Eu quero, antes de continuar explicando, só ler o significado de cada uma aqui para ficar fácil o nosso entendimento. A palavra transcendência ela é uma palavra já latina, transcendência e imanência. Ela não tem uma etimologia grega, ela já é da Idade Média, né? Ela é do século XIII para frente. A teologia, né, vai lançar mão dessas expressões e a filosofia para tentar explicar Deus, para tentar explicar a criação, as coisas divinas. Apesar que as coisas de Deus não se explica pela ciência nem pela filosofia, né? A teologia tenta explicar Deus. Por quê? Porque a teologia ela vai se pautar na Bíblia e apresentar Deus como uma linguagem humana para que nós pudéssemos compreendê-lo melhor. Mas na verdade só entendemos Deus espiritualmente. Por quê? Porque Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Então se entende Deus como? Pela ciência? Não. Pela filosofia? Não. Deus, nós tentamos explicar Ele, a Bíblia ela é revestida de linguagem humana para que possamos compreender. Então a teologia e a filosofia, principalmente a teologia escolástica, né, da Idade Média, ela vai tentar explicar Deus dessas duas maneiras, o relacionamento de Deus, né?
dessas duas maneiras, essas duas maneiras de se relacionar com Deus, através da transcendência e através da imanência. Então, o que é transcendência? Essa palavra, ela vem do latim transcendere, que significa o quê? Cruzar uma fronteira, cruzar uma fronteira. Seus elementos formativos, vamos pular esse elemento formativo, esse termo tem muitas explicações na filosofia e na teologia. E a palavra imanência? Imanência vem também do latim, não sei se eu falei grego no início, aí a expressão é latina, as duas, né? Imanência também vem do latim, que significa imanente. Essa palavra vem do latim imanere, né? Que significa habitar. É usada em relação às ações e princípios relativos a Deus. Então, o que precisamos entender de maneira simples? Porque nós não estamos estudando esses dois termos aqui sistematicamente, mas apenas de uma maneira bem simples para entendermos o que é transcendente e o que é imanente, o que é transcendência e o que é imanência. O que precisamos entender básico aqui é que transcendência significa cruzar fronteira e a imanência significa habitar. Na linguagem teológica, a transcendência significa Deus cruzando as fronteiras, Deus ele é transcendente, por quê? Porque ele cruza a fronteira da eternidade, ele habita entre nós, Deus cruza a fronteira que ele é maior que tudo, mais habita em nós. E o que é a imanência? A imanência de Deus é a forma de Deus habitar conosco. Então a base de tudo seria isso. Transcendência, o que ultrapassa os limites, né? De alguma coisa, de alguma faculdade humana ou todas as faculdades do próprio homem, né? Então transcendência é isso. O tópico 2.1, 2.2 e 2.3 vai dizer o seguinte da nossa lição, né? O assunto que será tratado nesse tópico 2 aí. O 2.1 diz assim: a transcendência de Deus significa que ele é infinitamente superior à sua criação. Primeiro ponto, que Deus é superior à sua criação e ele habita na sua criação. Ele é transcendente, né? a essa distância que o homem teria do Criador. Ele é transcendente ao tempo, ele é transcendente a tudo, ele habita, mas ela mostra a superioridade de Deus, mas ele transcende tudo isso e habita conosco. Segundo, o 2.2, a transcendência de Deus revela que os seus pensamentos e caminhos são mais elevados do que das criaturas. Então, a transcendência de Deus revela que os seus pensamentos e os seus caminhos são mais elevados. É o nosso tópico 2.2. Então, Deus é acima, o pensamento de Deus é acima do nosso pensamento, os seus caminhos acima do nosso. Por quê? Porque Ele é maior, Ele é o Criador, Ele é o Deus que gerou, o Deus que criou todas as coisas. Ele não é uma criatura, mas Ele é o Criador. Então, mas ele transcende, né? Ele está e habita entre nós. 2.3. A transcendência de Deus revela que ele está nos céus e nós na terra. Então, a transcendência de Deus é isso. Ele sendo acima de tudo, ele habita entre nós, ou seja, ele cruza essa fronteira. Lembra do primeiro significado? Transcendência vem de transcender, que significa cruzar uma fronteira. Então ele transcende a tudo isso e está conosco. Ele passa por cima de tudo isso e ele está conosco. Ele sendo superior, ele sendo o Criador, ele é nosso amigo, ele transcende a tudo isso. A palavra imanência vem de imanente, e essa palavra vem do latim que imanare, que significa o quê? Habitar. Lembra que vem do latim. Se fosse no grego, a expressão habitar seria diferente, mas ela seria ethos, né? No caso do latim, habitar, lembra que ela é uma palavra
já da Idade Média, tem sua origem na filosofia e na teologia da Idade Média e significa habitar. Ela é usada em relação às ações e os princípios relativos a Deus. Ou seja, o que é a imanência? Imanência é esse Deus transcendente habitando entre nós e não somente entre nós, habitando em nós. Então isso é imanência. Na linguagem teológica, imanência significa isso. Lógico que se formos estudarmos esses dois assuntos sistematicamente, teológica, filosófica, historicamente, tem muito mais assunto. Mas a base da teologia para transcendência é um Deus superior. Para imanência, esse Deus superior habitando entre nós. O que significa transcendência? É cruzar a fronteira. O que significa imanência? Habitar. Deus habita entre nós. Amém? O que diz João 4:23? João 4:23 diz o seguinte: aquele que me ama aquele que me ama guardará a minha palavra, será amado de meu Pai. Aí olha só a metade do versículo para frente. Viremos para ele e faremos nele morada. Então olha só a imanência de Deus. Teologicamente seria isso. É Deus habitando não somente entre nós, mas em nós. Ele é transcendente, mas ele é imanente. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é quem cria, sustenta e governa tudo, mas Ele o que? Habita entre nós, Ele está conosco, Ele, através do seu amor com que Ele muito nos amou, Ele cuida de cada um de nós. Então, quando Deus cria a natureza, Deus cria tudo, Deus cria o homem, Deus tem um plano de salvação para o homem, Deus tem um amor eterno para com o homem. Então, através do seu amor, esse Deus criador que cria, governa, sustenta e mantém, ele cria, governa, sustenta e mantém o homem também. Então, esse Deus é criador de todas as coisas, esse Deus que a Bíblia diz que ele enche os céus e a terra, é ao mesmo tempo Deus que habita em nossos corações através da sua imanência. Então aquele que me ama será amado de meu Pai, aquele que me ama guardará a minha palavra. Primeiro, será amado de meu Pai e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus está falando de quem aí? Jesus, o Nazareno, aquele que nasceu em Belém, criou-se em Nazaré da Galileia. Ele está falando para o povo: olha, se vocês me amam, guardam a minha palavra. E se vocês me amam e guardam a minha palavra, será amado de meu Pai. E o amor de Deus, através do amor de Deus, viremos para ele e faremos o quê? Nele morada. Deus habita entre nós, Deus habita em nossos corações. Quem é Deus? Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem em espírito, em verdade. Na sua transcendência ele é superior a tudo, na sua imanência, na sua transcendência ele é maior que tudo, na sua imanência ele habita em nossos corações, não é isso? Em 1 Coríntios 3:16 e 6:19 diz que nós somos o templo do Senhor e o Senhor habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em nós. O que é isso? A teologia tenta explicar isso para a filosofia, para a ciência, que isso é a imanência, habitar. Através da imanência, Deus habita no coração de cada um de nós. Então Deus não habita em templos feitos por mão de homem, Deus não habita lá na montanha, Deus não está lá distante. Jó falou assim: eu queria saber onde tu estava, para que eu pudesse debater, para que eu pudesse comparecer perante o seu tribunal. Isso Jó estava usando, capítulo 23 de Jó, isso ele estava usando uma linguagem figurada para dizer a respeito dos seus problemas, das suas dificuldades que ele passava.
e que ele queria estar presente a Deus, mas ele sabia que Deus estava nele. É tanto que no mesmo capítulo 23 que ele fala, eu queria saber onde é o teu tribunal para eu comparecer, ao mesmo tempo ele fala que Deus está presente com ele. Então é simplesmente uma linguagem figurada de Jó apresentar os seus problemas e as suas dificuldades, mas o nosso Deus, ele não está distante, eu queria estar no seu tribunal, não, ele está em nós, através da sua imanência. Ele é grande, né? Como é apresentado na sua transcendência, mas ele está em nós, ele habita em nós, e se ele habita em nós, nós temos o quê? Se o Espírito Santo está em nós, nós temos os frutos do Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita em nós, através da sua imanência, nós temos amor, nós temos paz, nós temos alegria, nós temos mansidão, nós temos temperança, nós temos domínio próprio, né? Nós temos autocontrole. Por quê? Porque é o Espírito de Deus que está em nós e que conduz as nossas ações éticas e moral, né? Então, quando nós temos Deus, quando Deus está em nossos corações, nós somos o quê? Uma nova criatura. Através de quê? Da sua imanência. Então fica aí, que Deus abençoe cada um de vocês, fica essa palavra abençoada para cada um. Então hoje nós, só recapitulando aqui, falamos sobre a sabedoria de Deus, a transcendência e a imanência. O que é a sabedoria de Deus? Ela é uma sabedoria perfeita. Através da sua sabedoria ele criou todas as coisas com perfeição, né? Criou tudo belo. Então a sabedoria de Deus, ela se manifesta na criação e ela é inesgotável e ela é a fonte da sabedoria humana. O que é transcendência? Transcendência, cruzar fronteira. O Deus superior a tudo cruza toda essa fronteira e através da sua imanência, que significa habitar, ele habita em nós e conduz as nossas ações através do Espírito Santo. A pergunta para finalizar é: o Espírito Santo está conduzindo a sua vida? Se estiver, dê um glória a Deus, porque você é um servo de Deus abençoado, é um servo de Deus que tem conduta cristã, uma ética cristã e tem bons costumes, bons valores. Que Deus abençoe e nós agradecemos. Até a próxima aula, em nome de Jesus.